No coração da mensagem de Fátima vive uma palavra que é difícil de dizer, é difícil de ouvir, é difícil de entender. Pronunciada no início do século XX tinha uma determinada ressonância, hoje em dia tem outra e tornou-se muito estranha à nossa linguagem e à nossa experiência do cotidiano. E essa palavra, é sobre essa que queremos refletir hoje, é a palavra sacrifício. Ela está lá, ela existe, ela faz parte da mensagem e não só faz parte, como é uma das palavras mais importantes e mais qualificantes da mensagem de Fátima. E se nós queremos entender a mensagem de Fátima como uma proposta de espiritualidade para vivermos hoje, um século depois, mais de um século depois das aparições, temos que tentar deslindar o significado da palavra sacrifício na mensagem de Fátima para hoje. Gosto de pensar que há 3 palavras começadas por ex e que definem a prática sacrificial dos pastorinhos, que é o extremo, o excepcional e o excessivo. Temos que ir à primeira aparição do anjo para compreendermos o que significam os sacrifícios na mensagem de Fátima. Na primeira aparição do anjo não há pedido de sacrifícios. Na primeira aparição do anjo, o que acontece é que os pastorinhos são iniciados num modo, num tipo de relação com Deus, de intimidade com Deus. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, do qual faz parte, desde o início, desde a primeira hora, a solicitude para com os outros que andam longe de Deus. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. No fundo, esta oração, o que lhes diz é: inseri na vossa relação comigo a solicitude pela salvação dos outros, a preocupação, o cuidado com os outros faz parte da vossa relação comigo, diz-lhes Deus quando o anjo os introduz naquela oração. É a partir do coração de Deus, é a partir do conhecimento, da intimidade com Deus, que eles chegam a descobrir e a preparar-se para aquela pergunta radical de Nossa Senhora, em 13 de maio. A pergunta pode ser dita simplesmente deste modo: quereis oferecer-vos a Deus para participar na redenção? E isto é algo que nós, cristãos do século XXI, somos chamados a tomar uma consciência renovada neste momento da história marcado por circunstâncias tão duras, e no Ocidente, em que vemos a Igreja a atravessar momentos críticos, temos que descobrir esta dimensão fundamental da nossa vocação cristã: é que somos chamados a participar na redenção. E o acontecimento da redenção é o acontecimento da morte de Cristo, o sacrifício que Jesus Cristo faz de si mesmo ao Pai, a Deus, para a salvação da humanidade. Os pastorinhos entenderam isto muito bem, e a prática dos sacrifícios a que se entregaram, que levou ao excesso, e foi de tal maneira ao excesso que em determinado momento lhes foi pedido para não fazerem tanto. A doação foi tão integral que a oração se tornou insuficiente. Só rezar era pouco. Queriam implicar nesta tarefa a totalidade do seu ser. E a totalidade dos seus seres era também o seu corpo que se sacrificava. E tudo isto tem a ver com o conhecimento íntimo que tiveram do coração de Deus e do imenso fogo da misericórdia de Deus, em que Deus arde por salvar a todos. Eles entregaram-se inteiramente e de uma maneira extrema. Qual é esse extremo? É o extremo da doação da própria vida em favor dos outros. Significa dizer: tu és mais importante para mim do que eu próprio. Eu quero a tua salvação e pela tua salvação faço o que for preciso para que tu te salves. Por isso repito que a sua história não é uma história para imitar, mas eles não são um molde, são modelo. Um molde dá para fazer replicações, coisas iguais. Um modelo não, um modelo inspira concretizações pessoais, no concreto da vida, da mesma atitude interior, que é
cada um assumir a sua responsabilidade no projeto da redenção, dando a vida pelos outros. Para eles foi desta maneira. De que maneira é para mim? De que maneira é para ti? Como é que é chamado a viver esta responsabilidade pela salvação dos outros? De que maneira é chamado a acolher em ti, a viver e a arder neste fogo que arde no coração de Deus? Isto deve-nos fazer pensar na prática de sacrifícios que hoje está vinculada à vida deste santuário e de tanta gente que daqui vem de tantas partes. A razão de ser dos seus sacrifícios é esta participação no mistério da redenção, não por si, não pelos seus, mas de uma maneira universal. O sacrifício é uma palavra-chave entre as palavras-chave da mensagem de Fátima. E é uma daquelas que mais esforço de releitura nos exige, neste tempo concreto da história. Porque, efetivamente, nos pode conduzir, se nos deixarmos inspirar, nos pode conduzir para aquele que é o núcleo fundamental do acontecimento de Fátima, como ele vem acontecendo desde há mais de um século já. E esse núcleo fundamental, o que em Fátima aconteceu e continua a acontecer, é Deus que manifesta a sua vontade infinita de salvar cada um dos seus filhos. Os pastorinhos inseriram-se nisto, viveram a intimidade com o coração de Deus e os seus corações ficaram tão universais como os de Deus e por isso se entregaram de maneira, se ofereceram quando a Senhora lhes perguntou se queriam oferecer. Aquele sim queremos que deram e que realizaram da maneira que realizaram é algo que nós próprios temos que descobrir. Qual é a nossa resposta? Não temos que fazer os sacrifícios que eles faziam, mas temos que fazer sacrifício de nós mesmos.